Ok, então esse é a primeira aula do módulo 2, Pentateuco. Nós vamos tratar na aula de hoje Introdução e Gênesis. Segundo o teólogo Brevard Schultz, o papel da Bíblia não é ser entendida apenas como expressão cultural de povos antigos, mas como testemunho que aponta para além dela mesma, para a realidade divina na qual ela dá testemunho. O que significa? Que nós não podemos olhar para a Bíblia sem espiritualidade. É isso. Então é preciso haver uma convicção espiritual para poder compreender o texto bíblico e extrair do texto bíblico o que o texto bíblico quer nos trazer, que é apresentar Deus. Não existe outra forma, uma forma tão boa de conhecer a Deus, a não ser pela Bíblia, pela palavra. Se a gente olhar para a palavra apenas como relatos da história, e aqui no Pentateuco isso vai ser mais claro ainda, porque o livro de Gênesis, os 11 primeiros capítulos, é quase que um resumo da história inicial da humanidade. Se a gente olhar para esse texto, apenas com esse pensamento, nós não vamos conseguir extrair o que realmente a Bíblia quer nos trazer, que é apresentar Deus em sua essência e o propósito de Deus para a humanidade. No Antigo Testamento, a revelação de Deus sempre traduz o relacionamento pessoal de Deus com a humanidade. Temos que olhar o seguinte: no princípio, Deus cria as coisas e ele se relaciona com o homem. Esse relacionamento com o homem não foi somente no jardim. Esse relacionamento com o homem permaneceu mesmo após a queda. Deus continua se relacionando com o homem. E mesmo antes da promessa para Abraão, no capítulo 12. Por isso que eu disse que até o capítulo 11 é um resumo do início da história da humanidade. Dá-nos a entender que a descendência de Sete, filho de Adão e Eva, um dos filhos, foi uma descendência temente a Deus, que continuou, que aprendeu com Adão e Eva quem é Deus, o que Deus significa, e diferente da descendência de Caim, não tinha raiva de Deus, nem inimizade. Então, quando nós olhamos para a revelação que o texto nos traz, é isso que quer nos mostrar. Relacionamento de Deus com o homem, e que, para que essa comunhão de Deus com o homem seja possível, é preciso conhecer o caráter de Deus. Essa é uma análise muito óbvia. Qualquer pessoa que você se relaciona, no trabalho, na escola, na igreja, na família, esse relacionamento ele só é profundo se houver conhecimento de caráter. Você conhece o caráter da pessoa, você conhece as características dela, e por isso você se relaciona com ela, porque o relacionamento é uma constância, não é assim, eu tive um relacionamento, então não faz diferença agora, não é importante. O importante é o agora, e se é agora é algo que está ocorrendo, é algo que começou e que não tem data para terminar, pelo menos não prevista, esse relacionamento. Assim é nós com Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, que vai ser o tema central dos nossos estudos nesse módulo, em especial os 5 primeiros livros, nós vamos ver que não é possível nós conhecermos Deus na sua totalidade de caráter, porque Deus não se revelou a nós na sua totalidade, pelo simples fato da mente humana não ser capaz de conceber isso. Não adianta ele explicar, ele querer se mostrar, nosso cérebro não suporta. Só que isso não significa que nós não conhecemos Deus ou que ele não foi revelado. Ele foi revelado, e o limite que a Bíblia o revelou é o limite que nós conhecemos, e não significa que, porque nós não sabemos na sua totalidade, nós não sabemos. Vocês conseguem entender isso? Então, o tanto que nós sabemos de Deus, o tanto que Deus nos mostrou mediante a Bíblia, já é algo muito grande para nós. Então, Deus se revelou. Deus escolheu se revelar à humanidade, se fazer conhecido
para ter um relacionamento conosco. Esse é o tema central da Bíblia. Esse é o tema central da teologia. Entender não, é conhecer Deus, estudar Deus. E quando nós estudamos Deus, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus se mostrou. Ele se revelou. Só que Deus não se revelou à toa, não revelou por se revelar. Ele se revelou para ter relacionamento. Estão entendendo até aqui? Certo? Agora, uma coisa, a forma que ele se revelou foi mediante a palavra. Então, ninguém duvida que a forma que Deus se revela é mediante a palavra. Só que a Bíblia foi escrita por pessoas. Sempre há essa discussão entre os céticos, entre os que não gostam de admitir que a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a voz de Deus, é Deus falando. Quando eu leio, quando eu escuto Deus. Eu leio sobre Deus, é como se fosse a voz de Deus. Só que ela foi escrita por homens, mas homens inspirados. A própria Bíblia diz que houve inspiração divina na sua confecção. Mas nós precisamos entender. E esse texto de inspiração está no Novo Testamento, sobre a inspiração de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus para nós. E esse termo de inspiração, do original grego, ele tem um sentido de sopro. É como se fosse o sopro de Deus. Certo? Não é que Deus ditou palavras para os escritores colocarem na Bíblia. Não é isso. Por mais que alguns textos do próprio livro de Deuteronômio, talvez o profeta Jeremias fala isso muito, e disse o Senhor Deus, porque realmente Deus tinha ditado ou falado algo, a Bíblia na sua totalidade não se resume a isso, é uma inspiração, é como se fosse um sopro de inspiração. Alguém que pinta um quadro, ele recebe uma inspiração e consegue pintar um quadro bem bonito. Você pergunta, de onde que veio? Você sabe dizer que foi inspirado, ele não sabe dizer como foi. Se alguém foi falando na cabeça para ele escrever aqui. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Dê para mim o capítulo 1, versículo 3. Ou melhor, eu vou ler e você acompanha. Lucas, capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Deixa eu explicar. Existem 4 evangelhos que relatam a história de Jesus. Quais são eles? Podem dizer para mim. Fingi que eu entendi. Mas foi isso. Os 4 evangelhos que são escritos para relatar a história de Cristo. Entendam. Nesses 4 evangelhos, 2 eram apóstolos de Jesus e andaram com Jesus. Quem sabe quais são os 2? Lucas não era apóstolo. Hã? Pedro é apóstolo, mas dos 4 evangelhos. Dos 4 que escreveram o evangelho. Ninguém sabe, né? Espero que no final do curso vocês saibam. Mateus e João. Certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas Mateus e João eram apóstolos de Jesus. O que significa? Que eles andaram com Jesus, o ministério de Jesus inteiro. Então, João. Significa que esses 2 poderiam falar. E Jesus foi para o monte orar. E quando Jesus estava no monte de transfiguração, ele suou sangue, porque eles estavam lá. E os outros 2? Só para vocês entenderem sobre a inspiração do texto sagrado, tá? Lucas, que não foi apóstolo, relatou detalhes do ministério de Jesus que coincide com o que João e Mateus escreveram. Mas como? O versículo 3 do capítulo 1, ele diz que investigou, ele diz que procurou fontes, ele diz que perguntou pessoas, ele diz que buscou conhecer para poder escrever. Então Deus não ditou para ele o que ele deveria escrever. Entenderam?
Deus inspirou ele o que deveria escrever. O que Deus fez foi uma inspiração. Movido pelo Espírito Santo, ele escreveu o evangelho que leva o nome dele, sobre Cristo. Mas ele buscou pesquisar para isso. Então vamos lá. Pentateuco. Essa é a Bíblia hebraica. Nós falamos dela no módulo anterior, que é a Bíblia hebraica. E aí está ela. Existem 3 divisões: Torá, Escritos e Profetas. Lei, Escritos e Profetas. A lei é o Pentateuco nosso, 5 primeiros livros. Os Escritos estão aí, poéticos, 5 rolos, que eles chamam, e restantes. E os profetas, que são todos os profetas, que nós chamamos de profetas maiores e menores, por mais que Daniel está lá em restante, nós colocamos ele no meio dos profetas. Mas essa divisão da Bíblia hebraica, esse é o Antigo Testamento, que os hebreus têm, para nós termos conhecimento de como ela é. Sobre os textos bíblicos, histórias sobre os mesmos acontecimentos, personagens e cenários podem ser contados de maneiras que produzam narrativas bem diferentes. Sim ou não? Vocês estão indo para a faculdade no mesmo ônibus e acontece uma briga dentro do ônibus e todo mundo vê. E vocês voltam para casa. Quando vocês chegam em casa, vocês entram no mesmo grupo de WhatsApp e começam a escrever o relato da briga. Vocês duas, e colocam juntos o mesmo relato. Vocês contam a mesma história de maneira diferente. Não é contradição. Ninguém está mentindo. Vocês estão contando a visão de vocês. Ficou claro? Então me responde isso aqui. Quem foram os responsáveis por não removerem os jebuseus da terra prometida? Quem está fazendo a leitura bíblica anual percebeu o seguinte: quando Deus promete Canaã para o povo, o que Deus fala para os israelitas? Vocês vão entrar lá e é para matar todo mundo. Eu não quero um filho de Deus vivo lá. Mata, expulsa, põe para correr. Não é para ficar ninguém. Não é isso? A não ser mulher, criança, fala lá alguém que pode não incomodar para servir de servo. A ordem era essa: eles iam conquistar uma terra nova, só que a terra estava habitada, porque terra boa não fica desabitada, né? Então tinha gente morando lá, mas Deus já tinha prometido que era de Israel e eles iam conquistar. Só que existem 2 relatos bíblicos que dizem que o povo falhou nessa missão. Abre aí sua Bíblia. Josué capítulo 15, versículo 63. Lê e me responda quem foi o povo culpado, responsável por não remover os jebuseus, de acordo com Josué capítulo 15, versículo 63. Quem descobrir primeiro pode falar. Josué 15, 63. Quem foi o povo responsável por não expulsar os jebuseus da terra? Quem achou pode falar. Não escutei. Acho que você acertou. Quem? Judá. Correto. O texto de Josué 15, 63 diz que o povo de Judá errou em não expulsar o povo, os jebuseus, ou seja, quem morava lá antes. Agora, passa umas páginas para frente e vai aí em Juízes 1, 21. Juízes é o primeiro livro depois de Josué. Abre aí, capítulo 1, versículo 21. E fala para mim, quem foi o povo responsável por não expulsar os jebuseus da terra? Benjamim. Aí eu te pergunto, quem está certo? Porque está falando do mesmo povo. O mesmo povo deveria ser expulsado de lá. Josué, quem escreveu o livro de Josué, colocar a culpa em Judá. E quem escreveu o livro de Juízes, colocar a culpa em Benjamim. Está aí os 2 textos.
que vocês leram. Olha aqui no mapa onde ficam os Jebuseus. Nós vamos dar em geografia, o vídeo vai ser bem bacana. É a matéria que eu mais gostei, espero que vocês gostem. Essa aqui é a terra de Canaã que Israel construiu. Esse que nós estamos falando, olha aqui. Aqui que é o isso. Lembra que fala? Aqui fala os povos, está vendo? Moab, amorreus, Amon. Tudo que eles tinham que expulsar, heveus, gigazeus, hititas. E aqui estão os jebuseus. E aqui estava o povo que eles tinham que expulsar. E alguns falam que Judá deveria, e outros falam que Benjamim. Essa aqui é a nação de Israel depois que conquista a terra. Aqui é o Rio Jordão. Quem está fazendo a leitura bíblica sabe que a tribo de Ruben, de Gad e meio de Manassés ficou de Cabo Jordão, então é aqui. E o restante herdou de lá do Jordão, então é aqui. Esse aqui é o território de Judá, roça. Simeão fica no meio, tá? Com os dois filhos federais de Goiás. Judá. E aqui é a tribo de Benjamim. E aqui, Jerusalém é onde estavam os jebuseus, é o mesmo lugar. Jerusalém é o nome novo da cidade. Fica na divisa, está entendendo? Então quer dizer que aqui tem povo de Benjamim e tem povo de Judá. Tá, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você for estudar o texto bíblico, tenha cuidado. Se você encontrar algum ponto que pareça ter contradição, leia de novo e aprofunde o estudo naquele texto, porque pode ser algum paradoxo, mas não contradição. Perfeito? Sobre religião. E só concluindo aquela parte, esses textos eles não se contradizem, eles só apresentam visões diferentes do mesmo fato. Foi o que eu falei da briga no ônibus do WhatsApp. É preciso estabelecer limites e as possibilidades na relação ciência e teologia. Entenda uma coisa: uma matéria não exclui a outra. Eu não preciso negar a ciência para ser teólogo ou gostar de teologia. Isso é muita infantilidade. E nem o inverso. Eu não preciso negar Deus para ser um cientista. Ok? Eu posso ser alguém da área das ciências, qualquer que seja, e falar: eu creio em Deus, Deus é o Criador, Deus é um Deus supremo, Deus me fez, Deus comanda, e acredito na ciência ao mesmo tempo. Ciência não é inimigo da religião. Perfeito? Mas é meio difícil, né? Assim, do ponto de vista, um cientista, um médico, porque eles acreditam no Paulo, né? Eles não acreditam assim, a maioria deles, assim, pelo que eu já vi. Eles não acreditam assim, no Espírito Santo, né? No poder dessas coisas. Eles podem até acreditar, né? Pode ser até cristão, mas assim, a maioria dos que eu já vi, igual os testemunhos, são raros. Os médicos, cientistas, biólogos, são sempre raros, porque eles acreditam mais no Paulo, né? Sim. É dificilmente eles acreditam assim, no batismo do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. É bem difícil, né? Só porque você tem metade dos cristãos que não acreditam em batismo do Espírito Santo, nem o do Espírito Santo. Você tem todo um grupo de cristão que crê em Jesus, que acredita em salvação, em pecado, em fé, em Deus, e não acredita em uma vírgula em batismo do Espírito Santo. Então, assim, são visões e com embasamento bíblico, tá? Porque o Pentecostes de Atos 2, abra sua mente, não tem nada a ver com o reteté que nós conhecemos. É zero. O que aconteceu em Atos 2 é totalmente diferente do que acontece na nossa igreja hoje. Não estou dizendo que um ou outro não seja Espírito Santo, ambos são. Ambos são manifestações espirituais. Mas não é a mesma coisa. Agora, existem, assim como existem muitos da teologia que negam a ciência, e existem bastantes cientistas que negam a teologia. O que eu estou dizendo é, nós, enquanto teólogos, precisamos continuar e conseguir fazer uma junção dos dois. Eu acredito que o remédio me cura, ou pelo menos cessa os efeitos da doença no meu corpo. Isso é acreditar na ciência.
Eu vou no médico quando eu estou doente, isso é acreditar na ciência. Eu faço cálculo matemático e construir uma casa, isso é acreditar na ciência. Então, eu não preciso desacreditar para acreditar em Deus ao mesmo tempo. O que acontece muitas vezes em nós, para concluir bem de atividade, eu acredito na ciência até o limite da ciência. A ciência tem um limite. Quando ela alcança esse limite, aí eu vou para Deus. Um exemplo muito claro é a criação do universo. Essa história, porque a ciência diz que o universo teve um começo. O universo teve um começo. Algo que foi criado por alguém, na nossa concepção, né? Eles podem dizer que foi criado do nada. Aí, quando chega nesse embate, aí eu fico com a teologia. Eu falo, a Bíblia diz que existe um Criador e eu aponto para ele. Esse é o Criador. E a ciência vai divergir de mim. Mas, em alguns pontos, na maioria deles, eu posso achar um ponto de encontro entre a teologia e a ciência, ok? Então, nós vamos pausar para a atividade.